Prezados, muito boa noite. Acompanhando aqui uma publicação dos meus amigos aí, bons profissionais, Wesley Correia e Elisandro Pacheco, sobre uma treta aí falando de core, né? Que tem equipamentos que não são core, que o cara chama o switch de core, que tudo é core numa rede. Então vou explicar mais ou menos para vocês o que significa um core de rede efetivamente, beleza? Toda rede ela deve obedecer um padrão hierárquico entre as suas conexões físicas, ou seja, entre os elementos de rede você tem que estabelecer uma hierarquia. Isso é comum numa rede, por exemplo, corporativa, onde você tem as camadas de acesso, distribuição e core, é o core aí. Onde você tem no data center também, você tem o acesso, que é onde você faz a conectividade dos servidores de rede, e dali você tem a agregação e você tem um core também, beleza? Outro core aí. E numa rede de telecom, num service provider, que nós chamamos, numa operadora, você também tem os perímetros de rede. No caso, seriam acesso, pré-agregação, agregação e core, beleza? Mas para que nós temos essas camadas? Para que essa hierarquia dentro de uma rede, inclusive uma rede de um provedor? Muito simples. Primeira coisa é fomentar um indicador muito importante chamado escalabilidade, beleza? O que seria uma escalabilidade? A capacidade de uma rede de crescer, de expandir, sem que haja mudanças significativas no seu projeto original, tá ok? Porque se você interconecta os dispositivos de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer modo, você acaba o quê? Gastando mais conexões físicas em muitos casos, e você começa também a prejudicar a quantidade de adjacências dos seus IGPs, consequentemente afetando o parâmetro de escalabilidade acerca de quantas adjacências um OSPF pode incomodar uma área, quantas adjacências um determinado roteador deve ter numa área, e outras capacidades, por exemplo, a tua habilidade, inclusive, de fazer uma sumarização, já que num protocolo de roteamento OSPF, quem sumariza é o roteador denominado ABR, que é o roteador de borda diária. Então, por esse motivo, foi criado o conceito de redes hierárquicas, modulares e estruturadas, onde você consegue o quê? Na verdade, o equipamento não é o core, ok? O core é a função da camada aonde aquele equipamento está posicionado. Então, imagina o seguinte, na camada de acesso, o que você faz na camada de acesso? É ela onde você faz a terminação da última milha, beleza? Numa rede de última geração, por exemplo, no acesso você conecta a tua OLT e dali você sai, tem a tua rede GPON. Numa rede Metro Ethernet, na camada de acesso é onde você fornece a conexão de última milha. É ali onde você tem estabelecido a tua borda de demarcação, desculpa, não é a borda de serviço, é um ponto de demarcação. Então ali você faz o quê? Faz a admissão do cliente na rede, classifica o tráfego do cliente, identifica qual VLAN que ele pertence, policia a taxa do tráfego que foi contratada pelo cliente, porque tu dá uma interface de 1 gigabit por segundo para o cliente, mas ele está pagando por 100 mega, você ali tem que fazer o policiamento da banda contratada pelo CIR, que foi estabelecido no contrato com aquele assinante. Ali que você faz o mais próximo possível a marcação de QoS, a padronização da marcação de QoS, para que seja mais fácil dentro da rede, do backbone, com que os roteadores cumpram com as suas políticas de QoS, fomentando classificação, marcação, gerenciamento de congestionamento, controle de congestionamento, policiamento, moldagem e afins. Então é na camada de acesso onde você implementa esses mecanismos, assim como várias coisas de segurança, controle de tráfego broadcast, a parte de MAC flooding, que é um ataque bem conhecido, o cara mal intencionado, ele estourar a tabela MAC do teu equipamento, e mecanismos, por exemplo, de prevenção contra sequestros de root bridge, mecanismos de prevenção contra ARP spoofing, mecanismos de prevenção contra DHCPs, sequestro de DHCP ou starvation de DHCP, sequestro de root bridge. É um ataque muito fácil de acontecer, e lá no acesso que você vai ter que fazer a implementação de um recurso de segurança que vai permitir com que a tua rede se defenda contra esse tipo de ataque. Ou seja, são exemplos de facilidades que são presentes neste perímetro que chamamos de acesso, tá legal? Aí, isso é a função da camada, e quando a gente coloca os equipamentos naquela camada, o que a gente está editando ali exatamente?
todo equipamento numa mesma camada desempenha a mesma função. Logo, portanto, a configuração é praticamente a mesma para todos os elementos. Vão mudar com certeza o nome do host, o endereço IP de gerência, a descrição do banner lá, do shell, do exec, enfim, isso é que vai mudar, mas basicamente tudo que você implementa num equipamento, numa camada, você implementa em todos, o que facilita, por exemplo, suporte, troubleshooting, documentação, previsibilidade, beleza? Essa é, além de fomentar a escalabilidade na tua rede, o modelo hierárquico estruturado e modular, ele ajuda significativamente na parte operacional, reduzindo a complexidade da tua rede, tornando a tua rede mais previsível, aprimorando as tuas ações de suporte, monitoramento, gerenciamento de incidentes, configurações e afins. Então, esse é um dos principais motivos de termos a camada. E quando a gente coloca os equipamentos dentro daquela camada, a gente está padronizando todas as configurações desses elementos. Beleza? Na camada de num provedor, pré-agregação, é basicamente você pré-agregar as tuas rotas óticas num ponto onde, além de você fazer a agregação física disso aí, você vai também fazer alguma terminação lógica ali dentro, simplificando adjacências, pseudo-wires e outros tipos, né, de protocolos e sinalizações para a tua borda de serviço, que é onde você vai fazer o roteamento do cliente efetivamente. Então, pré-agregação. Aí você tem a camada de agregação. Em alguns provedores, temos a maioria, para falar a verdade, desses menores, temos o chamado agregação consolidada, porque não existe realmente uma pré-agregação. A pré-agregação e a agregação são duas funções em duas camadas consolidadas numa única camada. E o equipamento ali dentro está ao mesmo tempo sendo uma agregação e uma pré-agregação. Beleza, tudo bem, é possível, perfeitamente normal. A agregação é onde você implementa a tua borda de serviço, o teu chamado roteador de borda, tá beleza? É ali que você vai ter o teu trânsito, ali que você vai ter teus acordos de troca de tráfego, ali que você implementa o roteamento do cliente, numa rede metro internet de última geração, por exemplo, seja por EVPN ou pelas tecnologias L2VPN tradicionais, pseudo-wire, VPLS, VPWS, enfim, você transporta o tráfego L2 do teu assinante sobre a tua rede MPLS até essa borda de serviço que ali é que você vai terminar, por exemplo, numa bridge domain, que vai ter uma interface com o endereço IP de gateway daquele assinante, que vai estar sendo participante do BGP da tua rede, e você vai dar o serviço de dados para o teu assinante. Beleza? A borda de serviço, a agregação. Então, ali que você vai ter, por exemplo, falando em termos de Cisco, seria um roteador ASR 9000. É ali a tua borda de serviços. O core, por outro lado, vamos falar do core agora. O core é onde você, é o chamado backbone, efetivamente. São os pontos de interconexão internos para a tua borda de serviços. Porque, pensa o seguinte, normalmente você teria que ter um IBGP, sessões IBGP, entre todos os seus roteadores de borda. Dependendo da quantidade de equipamentos, né, você vai, além de gastar muitas conexões físicas para permitir o roteamento devido entre esses caras na borda, você teria que também ter muitas sessões BGP ali dentro, né, como exigência de full mesh para IBGP. Então, o que a gente faz? A gente, para diminuir a quantidade de conexões físicas entre os elementos da borda de serviço, a gente tem um perímetro chamado core. É nesse core cuja função é o chamado P-Router. Enquanto o roteador de borda, que fica lá na agregação de serviços, é o chamado PE, roteador PE, no core mesmo é um P-Router, roteador P. Esse cara faz o básico. Ele tem o IGP da tua rede, ele tem o label switching, usando um protocolo, por exemplo, LDP, faz engenharia de tráfego para MPLS, mas ele não sequer precisa rodar BGP. É um cara que normalmente nem rodamos BGP nele. Ou seja, esse tipo de perímetro ele existe mesmo numa operadora, porque a quantidade de roteadores de borda que uma operadora grande tem é muito grande, e fazer essas conexões físicas entre esses caras fica impraticável. Então, para evitar justamente essa despesa muito grande, exponencial, que a gente interconecta os roteadores de borda através do core. E esse core tem uns roteadores que são dedicados para a função de core, QoS, label switching, IGP, e engenharia de tráfego e outras propriedades. Então essa é a função do core.
Aí, sendo bem honesto, a maioria dos provedores pequenos não precisa, a maioria desses provedores não precisa de um perímetro de core. Embora, se ele pudesse construir a rede nesses moldes, seria benéfico, com certeza, principalmente quando a empresa crescer, quando a rede ficar maior, beleza? Então, fiquem atentos, chama-se modelo hierárquico estruturado, modular e escalável. Esse é o modelo de camadas, acesso, pré-agregação, agregação e core para dentro realmente de uma área de telecomunicações. Tem como principal proposta organizar o tráfego da rede, manter uma excelente previsibilidade desses fluxos de tráfego, diminuir absurdamente a complexidade operacional em manter esses ambientes, fomentar uma melhor documentação, agilizar ações de suporte e uma série e escalabilidade principalmente, que novamente a capacidade da rede de crescer sem alterações significativas no projeto original. Então, estas são as definições. Então, se o cara fala switch de core e o cara é um top de hack para conectar um servidor, realmente não procede. Então, espero que esse vídeo aí tenha contribuído para fazer com que as pessoas entendam finalmente o que é um core de rede, tá ok? Beleza? Um abraço aí, bons projetos, bons estudos. Elisandro e Wesley, tamo junto aí, cara. Abraço. Fazendo alguns adendos aqui acerca dessa parte de perímetros, né, das camadas de função. Então, agregação, pré-agregação, agregação e core. Tá? E eu tinha comentado aqui na borda de serviço onde você tem o teu BGP rodando com o teu trânsito, os teus acordos de troca de tráfego e tudo mais. Sim, tá num pequeno provedor. Só que idealmente você vai querer ainda, além de você ter uma terminação de serviços, né, naquele roteador de borda, em muitos projetos, dependendo da dinâmica daquele ISP, o cara talvez queira separar a internet disso. Ou seja, deixar o roteador de borda apenas para serviços de cliente, não recebendo exatamente ou diretamente as conexões externas aí de trânsito, IX e tudo mais, tá ok? Então essa é o adendo aqui da história. Abraço aí a todos, bons projetos, bons estudos e bola para frente. Falou!